Vamos sentar por gentileza, bem-vindos. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Amém, queridos? Então vamos alegrar no Senhor, pelo privilégio de dormirmos e acordarmos com vida, né, irmãos? Acho que foi, alguém falou aqui, não sei se foi no culto de quinta-feira, que a gente pensa que, só mais baixo, tá, por gentileza, que tudo é normal, né? É uma normalidade a gente acordar, a gente não nota nada, né? Acordei, mas não é normal não, é a bondade de Deus, não é verdade, irmãos? É a misericórdia do Senhor, né? Então não tem nada de normalidade. O grande problema do ser humano justamente é esse: nós somos a criatura, nós temos um Criador soberano, amém, igreja? E a gente não nota que é Ele que está no controle de todas as coisas, amém, querido? Que parece que tudo é normal na nossa vida, mas não é normal. É a misericórdia, o amor do Senhor que a Bíblia fala que vai seguir cada um de nós todos os dias da nossa vida. Então, muito bom dia, que esse domingo seja um domingo abençoado para todos, que a presença do Espírito Santo esteja na sua vida, você que já entrou lá do outro lado, nos assistindo, que a graça de Deus, essa graça imensurável, esse favor imerecido, que você não merecia nada. Olha para o teu irmão e diga: você não merecia nada, né? Na verdade, você era um miserável. Não, pastor, está me xingando, pastor. Não, é o que você era e é o que eu era, miserável. Só que ele se fez miserável por nós. Olha que coisa linda, né? Verdade? A ponto de morrer numa cruz que era chamada uma maldição, né? A morte de cruz. Ele se tornou maldito por causa de você. Que amor é esse, né, irmãos? Amor é esse que todos nós deveríamos valorizar mais. Valorizar com a nossa vida, com a nossa presença, com a nossa adoração. Não é verdade? Com o nosso serviço à casa do Senhor, com o nosso serviço à obra do Senhor, porque é um amor incomparável, irmãos. Né, irmão? A gente não valia nada na depravação do pecado. Aí vem um plano de Deus, cabalmente, desde o início de Gênesis até Apocalipse, cumprindo tudinho, irmãos. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, né? Tudinho, tudo por causa de você. Ô, meu irmão, toca pro teu irmão e fala: tudo por causa de você, irmão. Não é verdade? Imagina às vezes um marido, uma esposa, às vezes uma mãe, um pai: olha, eu estou fazendo isso por causa de você, por causa, né, de um filho, de uma filha. Agora imagine esse Deus maravilhoso, né, irmãos? Tudo isso que Ele fez foi por causa de você, para te trazer novamente, te restaurar novamente, trazer a origem dele, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, e o pecado nos afastou dessa imagem, mas aprove ao Senhor, pelo seu tão grande amor, trazer o Filho, nos resgatar e trazer novamente essa imagem que foi perdida quando nós pecamos, e agora te fazer novamente imagem e semelhança de Deus. Que privilégio, irmãos, que alegria. Por isso que eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Eu não venho porque eu estou como líder da igreja e tenho que estar aqui. Não, eu poderia ligar para uma pessoa: abre a igreja, faz o culto, prega. Mas durante todos esses anos eu venho porque eu entendo esse amor de Deus para a minha vida. E quem entende esse amor de Deus, ele sempre vai realizar os serviços e a obra do Senhor, porque ele entende esse amor de Deus, amor imensurável, incomparável, amor tal. Não é verdade, irmão? Um amor que não tem como você definir, porque ninguém morreria por ninguém. A gente fala: eu tenho 10, eu amo meus filhos, mas eu quero ver quem que vai literalmente morrer por um deles. Mas Jesus morreu porque te amava, e quando Ele te criou para ser imagem e semelhança dEle. Então, mais uma vez, um bom dia para todos, que esse grande amor de Deus esteja na sua vida, na nossa vida.
Amém, queridos? Mas antes de nós ministrarmos a EBD, eu vou só fazer 2 orações aqui. A diaconisa Cleide na quinta-feira me passou, e a Rosana, a diaconisa Rosana, que é a Carla Cristina e a Célia Regina. São 2 pessoas que estão com câncer de mama, né? Tem a Beth também, né, que tá a mãe da Thaís, precisa de oração. Então nós vamos orar nesse momento. Carlos Daniel, graças a Deus, quinta-feira esteve aqui. Segunda-feira esteve lá assistindo futebol. Fiquei muito feliz, né, de vê-lo reagindo, porque a pior dificuldade de uma pessoa que está doente é quando ela se entrega. Não é verdade, irmão? A gente tem alguma parte, Josué não estava doente fisicamente, mas quando Moisés morre, ele se entrega, ele se entristece, fica abatido, não é verdade? E aí, Deus fala assim: Josué, anima-te, tenha bom ânimo, tenha coragem, porque eu estarei contigo assim como eu estive com meu servo Moisés, né? Mas a única coisa que tu tem que fazer, Josué, é se levantar. A única coisa que tem que fazer, Josué, não pode se entregar, não pode ficar prostrado. Anima-te, tenha coragem. E ali ele, se despertou. Então, quando você se entrega em meio às adversidades, você perde a força de ação, a sua capacidade de agir, né? Então, quando uma pessoa está com alguma enfermidade, que ela se levanta e fala: eu vou lutar por ela, né? Eu vou trabalhar por ela, porque eu posso ser o médico também na minha terapia. Na verdade, não é um cara que vai ser meu terapeuta. Eu vou ser meu terapeuta no sentido de eu levantar, de eu querer, de eu buscar, de eu ter força. Tá bom, queridos? Então vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus, já oraram aqui no início do culto, mas especificamente agora, nós queremos orar pela Célia e pela Carla Cristina. Senhor, que as tuas filhas trouxeram com pedido de oração, câncer de mama, que tem crescido muito, e as estatísticas elas sempre jogam para nos afrontar e nos amedrontar. Eu nunca vi uma estatística lá embaixo, sempre coloca lá para cima que vai crescer isso, que vai crescer aquilo, que no ano tal vai morrer não sei quantas pessoas. Mas nós estamos dentro da estatística do Senhor. A estatística do Senhor não é a estatística do homem. Deus tem um projeto na tua vida e vai ir até o final com ele. Nós não morreremos até quando Deus não permitir, porque tudo está sobre a vontade soberana do Senhor. E nós agora entregamos as tuas filhas em tuas mãos. Estamos aqui nessa manhã, Pai, orando como igreja, porque há poder na oração da igreja. Em nome de Jesus, entra com providência agora na vida da Carla. Entra na providência, Pai, na vida da Regina, Célia Regina. Toca agora naquele local. Em nome de Jesus. Teu poder se manifeste na vida daqueles. Todos eles estão com câncer. Carlos Daniel, a Andrea, a Beth. Em nome do Senhor Jesus, Pai, repreenda todo espírito de doença, de enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade, não é na denominação, não é de quem está orando, é na autoridade do nome do poder do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. E a igreja diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. Amém. Vamos sentar. Amém, queridos? Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Vamos pedir os irmãos para abrir a palavra do Senhor. A Lélia está ali amarradinha, né, Lélia? Eu ia pedir você para orar estendendo as mãos direita, não? Tendinite. Pô, nós vamos orar então depois, tá bom? Amém? Êxodo capítulo 7. Versículo 13
Eu vou lendo de uma forma salteado os versículos, porque eles não são diretos, tá? Sucessivo, não. Aí eu vou avisando os irmãos. Mas o capítulo é o 7. Êxodo capítulo 7, versículo 13, diz assim: porém o coração de Faraó se endureceu. O coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Aí os irmãos já sabem aqui, né? Quando são Deus falando, enfim, mandando a mensagem para que o povo de Israel podia sair. Mas vamos para o versículo 22. Vou pegar a canetinha. Vai anotar aqui, né, Antônio? Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se... Eu quero me prender nisso aí, tá, irmão? Se endureceu, né? E não os ouviu como o Senhor tinha dito. Agora o capítulo 8, versículo 19. Está aí do lado. Versículo 19 diz: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Versículo 32, capítulo 8. Diz assim, ó: mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Agora capítulo 9, está aí do lado, versículo 7. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Eu estou no 9:7, agora 9:34. Vendo Faraó, cessou a chuva e a saraiva, e os trovões continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Agora por enquanto vamos ficar aqui. Deixa eu só dar uma informação antes de ministrar. A ausência da diaconisa Isabélia, eles já chegaram de viagem, conforme o Mateus está aqui, já tiveram na quinta-feira no culto, porque ela foi chamada para ficar como fiscal de prova lá no quartel, e ela mandou uma mensagem para mim ontem que não estaria presente. Quando a pessoa nos avisa, a gente informa aqui no púlpito, como é de praxe. Os demais, nós não sabemos o motivo. A Jéssica me parece que ela está suspeita de Covid, quando já está acabando quase tudo aí, né? Mas é suspeita. E vamos aguardando o resultado. Não orei aqui, mas já tem orado, e à noite a gente faz a oração. Tá bom, queridos? São as duas pessoas das quais não estão na igreja e nos avisou. Conforme eu sempre falo aqui, a pastora tem uma forma de ministrar EBD, o pastor tem outra forma de ministrar EBD, mas todas elas é de grande conhecimento para a nossa vida, não é verdade, irmãos? E aí eu pego alguns detalhes, vou preparando e buscando refúgio, subterfúgio, etc., para ensinamento, como todo mundo faz. E aí eu quero, por isso que eu me prendi aqui, endureceu. Eu não sei, porque existem certas coisas que há umas dúvidas no coração, só que nunca ninguém falou nada, porque passa desapercebido. Como eu falei uma vez aqui, quem já leu a Bíblia toda? Aí todo mundo levanta a mão. Mas não é ler a Bíblia toda, né? Quem já passeou pela Bíblia, já leu toda, mas foi despertada por alguma coisa, ou teve dúvida de alguma coisa, ou não entendeu alguma coisa, aí é diferente, porque a pessoa vai perguntar, e quem puder colaborar para dar o conhecimento para a pessoa é muito, muito legal. Mas o tema é: de que forma Deus endureceu o coração de Faraó? É o tema do ensinamento da EBD hoje. De que forma? Eu não sei se você já pôde notar nas suas leituras, e aqui eu procurei enfatizar bastante quando falava a palavra endureceu, né? Pergunta para o teu irmão assim: tu está acordado, irmão? Isso. Ele respondeu? Então tá, graças a Deus. É só para despertar o povo um bocadinho, né? Onde a gente foi fazer uma visita a uma família, chegamos lá quase 1h da manhã em casa, e hoje cedo eu já abri a igreja, já preparei tudo aqui para a gente ministrar
a escola bíblica. E então, existem algumas coisas que a gente se prende, né? Mas nunca perguntou o motivo. Agora, você nunca perguntou por que Deus endureceu o coração de Faraó? Se a vontade, que as pragas já vieram justamente para que ele liberasse o povo de Israel que estava lá escravizado no Egito. Por que foi Deus? Por que Deus permitiu isso? Porque, então, são perguntas que nós evangélicos precisamos, como outras aulas que nós já demos aqui, se prender um pouco para tirar essas dúvidas do coração. Amém, irmãos? Porque se o homem é mau e um Deus chega, tinha um plano que era tirar o povo do Egito, e agora eu mesmo endureço o coração de um homem que é mau para impedir aquele povo, então, será que Deus errou? Será que tem alguma coisa aqui? Será que não está explicado direito? Ou a hermenêutica, ou o original do hebraico está dando dificuldade para a gente entender? Enfim, então, nesta manhã a gente quer falar um bocadinho sobre isso. Amém, queridos? Quem quer aprender, diga glória a Deus. Então vamos lá. Apesar de ver claramente na Bíblia que o faraó tinha um coração muito duro, porque já é, biblicamente, quando você nota que ele tinha um coração muito duro. Coração muito duro aqui é um coração mau mesmo. Coração de maldade. É diferente, né, a expressão aqui, um coração muito duro era um coração de maldade mesmo. Né? Eu quero dizer para os irmãos que eu mesmo fico um pouco e ficava confuso, e eu fazia essas perguntas para mim mesmo, né? Porque às vezes eu não tenho quem me ensine, eu preciso de alguém para me ensinar, eu não tenho um apóstolo, só fica eu como pastor, não tem ninguém para me ensinar, eu fico sem saber, né, irmão? Mas eu tenho Jesus, né, irmão? A Bíblia, o Espírito Santo, interpretação e tal, só para a gente... Aí, ó, até alguns irmãos sorriram, pelo menos, estavam com a carinha fechadinha, né? Então eu não tenho, mas eu tenho, eu fico, às vezes eu fico um pouco confuso, pastora. Pastora não, que a pastora já deve até saber a resposta, mas eu também não falo nada para ela das aulas não, para ela não, não falo nada não. Igual ela ministra a aula, não fala nada para mim não ficar sabendo de nada. Então eu ficava um pouco confuso, Tiago. Quando eu falava, por que foi Deus? A Bíblia fala, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas se a vontade de Deus era que Faraó permitisse o povo saísse, largasse o povo da escravidão, então eu confesso que eu ficava um pouco confuso, né, a respeito desse assunto. Mas a Bíblia diz, em um determinado momento, que ele queria libertar o povo israelita. Em algum momento, o próprio faraó queria, chegou um momento que falou, opa, agora não dá mais. Eu vou entrar melhor aqui na aula, tá, irmão? Só a introdução, umas meia hora de introdução, depois a gente entra na aula. Né? Aí, eu não dormi muito tempo e tal, então estou aqui, para não dormir eu vou falar muito aqui, tá? Já viu um pregador, já imaginou um pregador pregando e dormir aqui, irmão? Não tem como, né? Aí, teve um momento que, ô diaconisa Cleide, o faraó queria. Mas aí a Bíblia diz que num determinado momento que o faraó queria libertar o povo de Israel, deixar o povo ir, Deus endurece o coração de faraó. A própria Bíblia fala isso, né? Nesse caso, agora entra aqui a nossa pergunta. Nesse caso, Deus não interferiu ou interfere no livre-arbítrio da pessoa? Será que ele não interferiu no livre-arbítrio de Faraó? Então é dentro disso mais ou menos que a gente quer se prender nesta manhã. Você que está nos assistindo também, que Deus possa abençoar esta aula, lembrando sempre, como eu não falei agora, mas sempre você que está do outro lado, Escola Bíblica Dominical, ela está transmissão ao vivo, mas ela não é para prender nenhum membro de nenhuma denominação que porventura não foi para a escola bíblica que está nos assistindo agora, não foi a escola bíblica da sua igreja, não é para desfazer nenhum ensinamento da sua igreja. Apesar de estar a transmissão ao vivo, ela é diretamente a escola bíblica para a geração profética. Amém, querido? Só até aqui. Então vamos lá. E por que Deus fez isso? Porque Deus endurece então o coração de Faraó, e vários versículos que eu li aqui, estava lá, endureceu
Faraó endureceu o seu coração, mas teve um momento que nós vamos passar aqui nesse momento, quando ele ia permitir, aí agora diz que Deus endureceu o coração de Faraó. No início ele endurecia, mas quando agora que ele quis, agora Deus vai endurecer o coração dele. Eu quero saber, quem quer aprender aí nessa manhã? Vocês já tiveram alguma dúvida sobre isso ou nunca perceberam isso? Tá vendo como é que a gente fica tantos anos e tal? Quem subiu na água para ver Jesus? Desce daí, Pedro. Não foi Pedro não, né? Então a gente fica a vida toda, essas coisas e tal, ensinamento vem novos, novidade, e umas coisinhas simples, parece simples, mas que é de valia para nós. Não é verdade? É uma coisa tão simples, mas que você vai ver quando terminar a escola bíblica, que é de grande valia para a sua vida. Amém, irmãos? Então vamos lá. Por que Deus fez isso? Já que Deus queria que o faraó libertasse o povo, e era justamente isso que o faraó queria fazer quando Deus endureceu o coração dele. Não é verdade, irmão? Então Deus mandar você fazer a obra de Deus, daqui a pouco quando você vai fazer, não quer. Aí, como é que você fez? Traz confusão, irmãos. Então, algumas coisas da Bíblia, que elas são apenas textos, não tem um contexto total, trazem confusão. E se você não tiver cuidado, as confusões teológicas, por causa de texto, eu já deixei até as cadeirinhas ali preparadas, as duas ali, tá? Eu que deixei aí já. Os textos intercalados, eu deixei do São Júlio ali também, mas ele não pôde vir, pode ver que está ali, para ficar do lado da irmãzinha lá também. Os textos intercalados, às vezes, não dá muita orientação, né, irmãos? Não dá muita orientação, mas é muito importante. A sua não está hoje aí, né, rapaz? Oi? Ele olhou para mim assim, não falou de mim, a tua não tá aí hoje, rapaz, mas está trabalhando. Os dois ali, ou eu vou fazer um culto de encontro de casais, né? Que é para botar todo mundo um do lado do outro, para ficar melhor, porque aí é um culto só de casais, né? Ficar melhor. Então, vamos avaliar. Vamos avaliar juntos, nesta manhã, essa questão biblicamente falando. Vamos, irmão? Vamos ajudar? Vamos todo mundo? Juntos? Então, biblicamente falando, vamos tentar entender a atitude de Deus neste caso que nós estamos se prendendo nesta manhã. De fato, parece algo muito estranho, porém você verá que as coisas se encaixam perfeitamente dentro da justiça de Deus. Porque tudo que Deus faz e Deus permite, há um porquê, há um propósito. Amém, irmãos? É dentro disso aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. O que significa dizer que Deus endureceu o coração de Faraó? Nós podemos perceber que diante das pragas enviadas por Deus, diga assim, por Deus, não é o diabo que mandou praga nenhuma, foi Deus que mandou as pragas, amém? Não foi o diabo que mandou Covid, que não, nada disso não, tá, irmão? Permissão de Deus, para trazer o povo para perto dele, e vai fazer 2 anos e muita gente não entendeu, foi nada, muitos não entenderam. E eu vou voltar aqui há quase 2 anos atrás, que a minha palavra foi: alguns vão buscar mais a Deus, mas alguns vão se afastar dele. E eu acho que eu acertei, tá? Eu acho que eu acertei. Então, é estranho isso, mas nós vamos ver que tudo que Deus permite encaixa perfeitamente dentro da justiça de Deus. Nós podemos perceber que diante das pragas enviadas por Deus ao Egito, o próprio Faraó endureceu o coração 6 vezes. Fala para o teu irmão assim, 6 vezes. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foram os versículos que nós lemos. Então, durante 6 vezes, eu pensei que eu tinha deixado de ler algum. Aí os irmãos iam contar, falar: pastor, o senhor só leu 5 versículos, está falando 6 vezes. Os irmãos também não notaram muito, né? Então, durante 6 vezes, né, nós percebemos aqui que
que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Isso mostra o nível de maldade de Faraó. Endureceu o coração 6 vezes, por isso que o coração dele era duro, né, irmãos? Significa um nível de maldade de uma pessoa. Na verdade, naquela época, como alguns hoje em alguns países, ele era um tirano. Não é verdade, irmãos? Ele era um tirano, né? Mesmo Faraó vendo claramente a mão de Deus agindo, ele não dava o braço a torcer. Ele via, ele já sabia que era Deus, ele já sabia o que estava acontecendo. Tem gente que está vendo as coisas acontecer aí, não dá o braço a torcer não, irmãos. Mas ele vai querer ver o final? Vai aguardar o final? Será que vai aguardar o final, meu irmão? Porque tudo na vida tem um final. Tudo tem um início e tudo tem um final. Não é verdade? Então 6 pragas e tudo ele está... Pois ele confiava em seus deuses. Tem muita gente que não confia mais em Deus único, eles confiam em um montão de deuses aí, né? Então Faraó também confiava nos seus deuses. Não, eu não vou dar o braço a torcer, eu sei que eu estou sendo torcido aqui, estou acontecendo um montão de coisa aqui, um montão de coisa ali, mas eu não vou dar o braço a torcer, né? E aí Deus vai permitindo situações, circunstâncias, seja na minha vida, na sua, na vida de qualquer um nesse universo. Ninguém é melhor do que ninguém e ninguém está como é que eu posso explicar aqui? Imune, né? De ser atacado dessa maneira, dessa forma que eu estou falando aqui nessa manhã. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Então ele não dava o braço a torcer, ele confiava em seus deuses e também se considerava ele o quê? Um próprio Deus. Ele, o Faraó da época, ele se considerava um próprio Deus, tanto que as pessoas se prostravam, olhos vivos, não sei o quê, aquelas coisas todas, o que ele se considerava. Agora, em 3 das pragas enviadas, das chagas, em 3 delas, primeiro do gafanhoto, se quiser guardar na mente, pode guardar, mas guarda antes que ele voe, tá, irmãos? Do gafanhoto. Segundo, das trevas, tá? Dos gafanhotos, das trevas. Nós observamos que Faraó sente, das 2 pragas, desculpe, ele sente o poder de Deus e dá sinais de que ele iria libertar o povo de Israel. Nessas pragas aí, parece que ele sente o poder de Deus, ele sente algo diferente, e ele começa ali a dar um sinal que ele ia libertar o povo israelita. Porém, o próprio Deus, aí sim, agora a gente quer entrar dentro da aula. Quando ele dá sinal, ele diz, não dá mais, eu não vou aguentar mais. Então ele começa a ver a manifestação poderosa do Deus de Israel. Amém, irmãos? Ele começa a dar um sinal que ele já ia se entregar e realizar o propósito de Deus através daquelas pragas todas, né? Mas aí quando ele entende isso, o próprio Deus endurece o coração de Faraó, né? Está no versículo, Êxodo capítulo 9, nós não lemos, versículo 12, 9 e 12. Porém, 11, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna e os magos em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, quando ele dá sinal, etc, tal, dava a entender que ele ia. Mas aí a Bíblia fala que Deus agora, fala assim, não foi Faraó que endureceu o coração. Agora foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Aí eu quero vamos ver aqui, capítulo 10 de Êxodo, capítulo 10, deixa eu ver aqui, o versículo eu digo já. O 21, então disse o Senhor a Moisés, estende tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Olha o versículo 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não o quis deixar ir,
Então, mais uma vez aqui, ele já estava quase deixando, mas Deus... Então, o tema do ensinamento é de que forma Deus endureceu o coração de Faraó. E aí, nós vamos daqui a pouco finalizar isso aqui. E quando a gente lê esse livro, somente na última praga, Faraó libertou o povo. Não foi na última praga? Foi ou não foi, igreja? Alguém pode falar mais? Foi, igreja? Tá bom, agora qual foi a praga? A morte dos primogênitos. Foi só na última praga que Faraó, ele então liberta o povo. Definitivamente. Os israelitas, então definitivamente está no capítulo 12. Aí não vou ler agora, do versículo 29, tá? Tem até o 36, etc. Tal. Ele libera o povo só na última praga. Mas nas duas antes, ele já desejou fazer isso, mas aí o Senhor endurece o coração. Dito isto, tudo que a gente falou aqui até agora, serviu para alguma coisa até aqui? Aí você tá, pastor, mas acaba logo, eu não estou entendendo muita coisa, né? Tá doida para acabar, né, irmão? Mas estou olhando a hora lá, estou controlando o horário, né, irmão? Já viu aquele irmão que às vezes ele não tem muita coisa que falar, está pregando, ele tem muita coisa que falar, então ele começa, glória, 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 aleluia, aleluia, né? Ele só está ali preenchendo um espaço que ele esqueceu de alguma coisa, só uma escola bíblica dominical só para tu aprender, tá, irmão? Então, dito isto, agora nós temos de explicar o que significou o ato realizado por Deus, aspas, de endurecer o coração de Faraó. Alguns erroneamente, eles dizem que Deus obrigou a Faraó, ou que não entende de uma forma, eles entendem de uma forma errônea, dizem que Deus obrigou a Faraó a fazer algo que era pecado. Olha só, irmãos, alguns entendem que, como Deus endurece o coração de Faraó, quando ele não permite que libere o povo, ele está pecando, não está? Faraó não estaria pecando, irmãos? Porque ele era maldoso, coração duro. Como é que Deus vai permitir algo que é pecado? E por que Deus permitiu? Então poderia ficar um pensamento, como que Deus permite algo que é uma maldade? A maldade é um pecado, não é verdade, irmão? Coração duro é um tirano, maldoso, coração mau, né? Agora vamos lá. No caso, será que iria contra a própria ordem do próprio Deus que havia dado a Moisés de libertar os israelitas? Como pode? Ele mesmo deu a ordem, e a ordem dele mesmo seria contrariada quando ele endurece o coração, e agora endureceu o coração para não deixar o povo ir. Porque até então nós não estamos na última praga. O povo só foi na última praga, mas ninguém sabia da última. Então nós estamos aqui na anteriores, que ele desejou, parecia no coração que ele ia permitir. É isso que eu quero que você se prenda. Como é que Deus foi contra a própria palavra, irmãos? Olha aqui. O que Deus prometeu para a tua vida, a palavra deles vai continuar. O propósito de Deus ninguém pode impedir, ainda que naquela situação momentaneamente ele tenha algum propósito nisso, mas nós vamos chegar até o plano final. Na verdade, o plano final de Deus já concluiu na cruz, não é verdade? Mas precisamos concluir a mensagem final da cruz, que é entrar na terra prometida. E havia uma promessa desse povo de entrar na terra prometida. Então, Deus sabia, mas Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Tudo tem um motivo, tem um porquê. É isso que eu quero que você comece a entender agora. Será que isso fere o princípio bíblico ensinado? Aí eu quero que você vá lá no livro de Tiago. Não sei se você ainda consegue achar o livro de Tiago, que quase não está lendo mais o livro de Tiago, né, na igreja. Capítulo 1, versículo 13. Será que isso fere um princípio bíblico que está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13? Diz assim: ninguém sendo tentado
Diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Então Faraó era maldoso, maldade. Como é que Deus não é? Será que Deus foi tentado e não permitir que Faraó lá tirasse o povo? Ele foi tentado, irmãos. Será que é ferir a sua própria palavra que está aqui no livro? Não. Mas existe o motivo, existe o porquê. Amém, queridos? Então, não fere os princípios aqui. Só que traz uma confusão quando você não busca o quê? Análise bíblica. Exegese bíblica, como se fala na teologia. Se você não busca fazer uma analogia de alguma coisa, você se prende àquilo e a tua mente fica sem ter conhecimento, né? Por exemplo, as testemunhas de Jeová, tem o nome dela lá, testemunha de Jeová, porque pegou um versículo lá em Isaías, me parece, fala: vós serei minhas testemunhas. Aí pegou o versículo intercalado, fundaram a denominação, está até hoje aí, né? O outro lá está lá, e como igreja evangélica, o cajado de Jacó, a cobra de Moisés, né? Então eles vão pegando aqueles versículos e vai fazendo o que quer, né, irmão? Entra lá no Google lá que tu vai ver cada nome, que é interessante, né, irmão? E são coisas que eles vão pegando, pega o texto intercalado, e as seitas heréticas, elas começam com textos intercalados, sabia, irmãos? Não é verdade, irmão? Daqui a pouco chega alguém aqui, interpreta errado, começa a fazer uma... Não, porque Deus que endureceu o coração de Faraó, porque Deus tinha propósito na vida de Faraó, ou alguma coisa, aí começa a trazer uns ensinamentos, e o povo, como tem... É fácil... Irmão, olha para o teu irmão e diga assim: o povo é presa fácil. O povo é a presa mais fácil que um rato. Tenta pegar um rato, né? Só a Mel mesmo, aquela gata lá. Porque o povo trouxe o ensinamento, trouxe uma mensagem, trouxe uma novidade, o povo começa a dar glória a Deus, aleluia, poder de Deus, é presença do Espírito Santo, é não sei o quê, e faz um montão de desculpa aqui, queridos. Besteirada, e diz que é Espírito Santo. E não é, porque o Espírito Santo muda a vida da pessoa. É verdade, irmão? Então a gente precisa de entender isso, mas vamos para cá. Ou seja, depois de ter dito tudo isso, do Tiago 1,13, quando Deus endureceu o coração do Faraó, de modo nenhum ele faz com que o Faraó realizasse o mal, porque ele estaria ferindo Tiago, capítulo 1, versículo 13. Amém, irmãos? Ele não pode ser tentado pelo mal. Amém, irmão? Nós podemos, Deus não. Amém? Então, ele não feriu tudo aquilo que foi inspirado pelo próprio Espírito Santo para que tivesse anotado na Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Então vamos lá. Quando ele diz isso, de modo nenhum ele faz com que o Faraó realizasse o mal. Esse não é o significado de endurecer o coração de Faraó. Bom, esse não é o significado. Mas agora nós temos um problema. Se esse não é o significado, qual foi então o significado? Aí nós temos um problema agora na escola bíblica dominical e ninguém me pergunta nada, eu vou continuar falando. É verdade, irmão? É assim que tu fica numa faculdade, não faz pergunta nenhuma ao professor, né? É por isso que essas igrejas ficam lá, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E se um falar não, ele já olha assim e fala: depois leva lá para dentro, irmão, você falou não era para falar não. Você vai ficar fora durante um período porque tu falou não, rapaz. Tu me atrapalhou, rapaz. É assim, tu tem que falar sim. Eu falei na quinta-feira que é igual falar aleluia, glória a Deus. Tu tem que falar na hora certa, né, irmão? Porque senão o cara está testemunhando, ele fala assim: é que eu matei 13, aleluia. Ele já está num impulso tão grande de glorificar a Deus, mas de uma forma sem ter um controle de doutrina, de sendo doutrinado. Ele fala as coisas sem saber o que está falando. E com Deus tem que ser um culto racional, adorar, exaltar, glorificar na hora certa. É dessa forma, pelo menos que eu entendo. É dessa forma, senão a gente... É igual o amém. O amém é assim seja, eu concordo. O cara falando besteira, tu fala amém, tu está concordando. Que a palavra amém, eu concordo. Amém? Ih, não quero concordar comigo. Ficaram preocupados, né, rapaz? Viu como é que o povo ficou preocupado?
Então vamos lá. Agora nós temos um problema. O que Deus fez então? Pergunta para mim, pastor. Toda a igreja agora. Vamos lá. Até com máscara, sem máscara, pergunta aí. Pastor, o que Deus fez então? Porque era essa pergunta que eu queria que vocês fizessem, irmãos. Que é dentro disso que nós estamos se prendendo nessa manhã. Era isso que eu queria que os irmãos perguntassem para mim, pastor. Então vamos lá. Assim, falou que tinha que falar, deu a introdução de 30 minutos, mais de 30 minutos. Mas o que Deus fez então? Porque agora tem um problema aqui. O senhor falou, colocou um problema na nossa mente. Agora eu quero saber, eu quero entender. O que Deus fez então? Primeiro, a melhor explicação para entender esta questão, existe alguém que fala questão, né? Mas deixa para lá. É que Deus retira de Faraó qualquer aspecto, presta atenção, de sua graça. O que acontece ali? Deus tira de Faraó qualquer aspecto de sua graça comum que ainda poderia lhe dar a possibilidade de enxergar o que Deus estava fazendo. Pronto. Mas pastor, a graça de Deus está para os bons e para os maus. Fala, filha. Sem microfone, mas pode falar que dá para ouvir. Eu vi uma vez, elas falaram sem microfone quando eu estava assistindo. Fala. Versículo 17, eu vou conferir se ela está certa. Porque diz as escrituras a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Só para ver se ela tinha errado, ela acertou. Tá na cabeça dela, né? Viu? Então, a melhor explicação para nós entendermos de fato tudo isso que nós estamos falando aqui é que Deus retira de Faraó qualquer aspecto de sua graça comum que ainda poderia lhe dar a possibilidade de enxergar o que Deus estava fazendo. Então a vontade de Deus era o seguinte: não só era só libertar o povo de Israel, porque isso já era, Deus já tinha falado e ia acontecer, mas ele estava lhe dando oportunidade. Ele sabia, tem a 10ª, na 10ª ele vai ter que se entregar, na 10ª ele vai. Porém, eu quero endurecer o coração dele, porque ainda existe um aspecto da minha graça nesse coração, e eu estou lhe dando uma oportunidade. Então, quando Deus endurece o coração dele, antes de endurecer o coração dele, Deus estava dando oportunidade. Mas quando Deus, melhor dizendo, quando Deus endurece o coração dele, Deus ali, ele estava tirando retira de Faraó qualquer aspecto de sua graça comum que ainda poderia lhe dar a possibilidade de enxergar o que Deus estava dizendo. Agora vamos lá. A graça comum é a graça de Deus, que é derramada sobre maus e bons, tá, irmãos? E que permite que mesmo os maus e os bons tenham algumas boas atitudes. Porque uma coisa, o coração duro, uma pessoa que não é, ela não professa o cristianismo que nós professamos, mas ela tem essa graça ainda, esse aspecto da graça na vida dela. Amém, igreja? Então Deus estava só permitindo isso, né? Aí, que mesmo que os maus e os bons tenham algumas boas atitudes, é importante observar, tá, que por 6 vezes
o próprio faraó endureceu o seu próprio coração, o que demonstra uma atitude de maldade, agora vamos completar, quase sem limites. A graça não iria alcançar nunca. Então está aí o motivo de qual Deus endureceu o coração dele. Você entendeu, irmãos? Tem aqueles que a graça, soberana graça, vai alcançar, mas tem aqueles que não vão ser alcançados por causa da maldade do seu coração. Então, naquele momento ainda havia um aspecto da graça de Deus na vida de Faraó, dando-lhe uma oportunidade, porque o aspecto da graça de Deus está tanto nos bons como nos maus. Amém, queridos? Mas aí como 6 pragas, etc e tal, daqui a pouco Deus olha, ele vai endurece o coração de Faraó, querendo dizer assim, eu vou retirar a minha graça, endurecer. Quantas pessoas estão com o coração endurecido aí nesse mundo? O aspecto da graça de Deus já foi retirado deles. O teu coração, Nabal, o coração era mau. E pronto, pode falar, Antônio. Nabucodonosor? Certo. Justamente. De maneira inversa. Sim. Então, isso aí mesmo. E a graça de Deus alcançou ele, o aspecto da graça, Nabucodonosor. Isso mesmo. Mas aqui, Deus, ele, quando ele fala endureceu, não, fechou o coração. Endurecer ali é porque ele tirou a única coisa que ainda poderia fazer alguma coisa na vida daquele homem, que era o aspecto da graça de Deus. Então endureceu o coração aqui, deixou ele entregue a ele mesmo. Pronto, ser quem ele era. Acabou, irmão. Deus vai dando oportunidade para todo mundo aí nesse mundão aí. A graça de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira. A graça de Deus veio para o mundo todo. Mas existem pessoas que Deus vai chegar no momento e falar, não adianta mais, o coração dele eu vou endurecer. Aquele que é sujo, suje cada vez mais, o que é limpo, se limpe cada vez mais. E assim irmãos. E aí não adianta. Não adianta. Então, o sentido de que Deus endurece o coração de Faraó o motivo o sentido é esse aqui que nós estamos falando, irmãos. Amém, igreja? Deu para entender até aqui? Então vamos lá. Então ainda poderia lhe dar a possibilidade de enxergar o que Deus estava fazendo. Porque a graça comum é por bom, por mal, etc. É importante observar, 6 vezes o próprio Faraó endureceu o seu próprio coração. O que demonstra a maldade quase sem limite. Então não adiantava, ele já tinha maldade, era um tirano, já estava no coração, não tinha limite. Tá? Quando Deus retira de Faraó, quando ele fala, Deus endureceu o teu coração, o que ele está dizendo aqui? Deus retira de Faraó o pouco da sua graça, que ainda sensibilizava o Faraó a enxergar a mão de Deus. É isso que o texto quer falar. É bom você prestar atenção nisso. O que ele fazia? Ele retira de Faraó o pouco de sua graça, que ainda sensibilizava o Faraó a enxergar a mão de Deus. O Faraó, ele fica totalmente entregue a si mesmo. Parecia aquela viu que eu coloquei aqui, né? Assim mesmo, ou seja, entregou o seu coração, que já era extremamente endurecido. Isso, irmão. É que a gente fala assim, não, porque fulano teve Jesus, teve Deus, a graça de Deus está com ele a vida toda, não sei o que, não sei o que. Não vai atrás disso não, irmão.
Se endureceu o coração direto aí. É o único aspecto que ainda segura a pessoa. Não vai atrás disso, não. Tá bom? Agora, nós vemos aqui algo parecido. Se você for ver, Romanos 1:24. Tem algo aqui, ó. Romanos 1:24 aqui, ó. É muito sério isso aqui, irmãos. Se nós lermos a Bíblia e buscando a presença de Deus, nós vamos ver aqui, irmãos, a orientação do Espírito Santo de Deus. Olha o versículo 24. Olha aqui fala da idolatria, aqui fala da depravação dos gentios. Olha aqui, irmãos. Pelo que também Deus, o que Deus fez aqui? Quem fez isso aqui foi Deus? Fala assim, foi Deus. Diz aqui, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Quem entregou? Quem endureceu o coração de Faraó? Deus. O único aspecto da graça que ainda... E aqui, o que Deus fez aqui, ó? Lê o capítulo todo de Romanos, capítulo 1, você vai ver tudo aqui. Depravação total e a idolatria daquele povo lá. Aí Deus vai e entrega. Ó, agora é vocês e vocês. A igreja pregou, o evangelho foi pregado, existe a live, existe a internet, tá, a graça de Deus está liberada. Tá. Agora é você com você. Entregue a si mesmo. Porque, meu irmão, foram 9 pragas antes. Quantas coisas já aconteceu na nossa vida e que o coração endurece? Vai esperar a 10ª praga? 9 oportunidades, vai esperar a 10ª praga? Vai esperar vir o que depois da Covid? Vai esperar vir o que depois da Covid? Você pensa que depois da Covid, agora vamos pro mar. Agora vamos, que beleza. Tu vê, o povo estava tão em casa que quando abriu as portas, meu irmão, parecia até que o passarinho na gaiola. Vamos lá, porque a gente ficou muito preso. Igreja? Que igreja nada. A igreja eu vejo nas lives. Acho que não tem nem quase muita gente ali nas lives. Mas agora a gaiola se abriu. Agora que isso? Hoje é não sei o que. Maracanã. Aí Deus vai deixando. E Deus vai dando, porque o aspecto da graça de Deus ainda está sobre eles. Mas vai chegar um momento, está aqui, ó. Deus entregou. Entregou para a destruição dos seus próprios corpos. O evangelho não é tão assim como estão falando por aí, não. O evangelho é sério. Amém, irmão? Você pode ser salvo tendo uma vida aqui direitinho, ou pode ser salvo sofrendo o teu corpo a vida toda nessa terra. Mas eu... porque a graça de Deus é a graça de Deus. A gente não está falando de um ser como você com Faraó. É diferente. Mas a graça de Deus, nesse aspecto, ele alcança todo mundo para dar oportunidade. Amém, queridos? Então, aqui diz onde Deus entrega pessoas que têm um coração totalmente endurecido aos seus próprios corações pecaminosos. Porque não adiantava, Faraó já tinha um coração pecaminoso. Tem pessoas que não adiantam, irmão. O coração é tão pecaminoso que ele endurece o coração de tal maneira que ele não permite entender o aspecto da graça de Deus na vida deles. É igual o crente, né? A gente não pode. Acordou, isso é normal. Normal nada. Não é normal nada. É a misericórdia de Deus. Tomou café, não fala nem um amém, nem graças a Deus, nem levanta o elemento para agradecer a Deus. Como que fosse uma normalidade. Eu trabalhei aqui minha comida. Não, é provisão de Deus. Nada é nosso, nada foi nós, nada foi o homem, tudo é Deus.
Tudo, não. Meu esforço, minha inteligência, minha capacidade, minha sabedoria. Antes de Nabucodonosor entender tudo, olha o que ele virou. Ele virou animal. Eu sou Nabucodonosor. Eu sou tal. Cuidado com esse estágio no meio evangélico aí, que lá na frente vocês vão ver, irmãos. Eu não gostaria não, mas vocês vão ver. O tal é Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. Que a hora que ele fizer assim, ó, tirar a gente aqui da terra, ele tira e acabou e pronto. Se nós temos alguma capacidade, é porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Não era José que tinha um espírito de sabedoria, de inteligência, não. Ele não sabia nada. Olha como é que Deus agiu na vida daquele homem quando ele chega lá, naquele lugar. Era o espírito de sabedoria, de inteligência. Oi? Que Deus derramou sobre ele. Mas ele entendia e sabia que nada era dele. E a gente às vezes não fala: Senhor, foi o Senhor. Foi a tua presença. Foi o teu amor. E quando nós esquecemos disso, as portas às vezes se fecham, a gente não sabe por quê. E Deus fala: é porque você ainda não me glorificou. Uhum. Não, você não está orando em vão. Porém, se houver o propósito de Deus na vida dele, vai acontecer. E se não, e se ele endurecer o coração dele, aí é ele com Deus. É o que eu estou falando. O aspecto da graça de Deus está sobre o povo que Deus o chamou. Uns vão ser salvos vivendo uma vida aqui nessa terra com mais tranquilidade, aquelas coisas todas, e outros entregando a sua carne para a concupiscência dos seus próprios pecados que Deus permitiu. Entendeu? Aí ele vai decidir se ele quer sofrer ou se ele quer ter uma vida de abundância. Agora, fala, filha. A gente não pode fazer comparação, né? Quando a gente faz comparação, porque eu sou melhor do que não sei quem, ou de que o crente, de que não sei o quê, é porque eu já estou com o meu coração afastado. Aí a gente faz a comparação, a verdade é essa. A pessoa já está com o coração afastado, o desejo do coração dele já é outra coisa mesmo, ele fica fazendo comparação, entendeu? A nossa comparação é com Deus. Amém, irmão? Ele sabe a verdade. Se ele sabe a verdade, todos que sabem a verdade sabem de tudo aquilo que a gente está falando aqui, pronto, entendeu? Se no dia final ele não permitir que a 10ª praga chegue, que antes disso ele se entregue, está tudo bem. Senão a gente sofre nessa terra aqui. O nosso corpo sofre nessa terra. A própria Bíblia fala que ele entrega o corpo. Deus permite, ele entrega para si mesmo. Aí tu vê o que as pessoas fazem aí. Ele está entregue a si mesmo, os seus delitos e pecados, a sua maldade pecaminosa do coração. É por isso que acontece todas essas coisas aí.
E mais, se a graça de Deus esteve sobre ele teve conhecimento da palavra, aí é uma outra coisa de outro estudo aqui que a gente não quer entrar agora. Mas muitos deveriam ser salvos com alegria, com prazer, com felicidade, e vão ser com sofrimento. Vão sofrer o corpo aqui nessa terra. A verdade é essa. Vamos lá aqui. Um dos maiores juízos, já estou quase finalizando, que Deus pode derramar sobre homens, ou sobre a geração, é quando simplesmente retira deles qualquer aspecto restante da sua graça. Isso é um dos maiores, presta atenção, juízos. A pior coisa que pode acontecer, Deus tirou esse aspecto da graça da vida de Faraó. E é pior, agora ele ficou entregue a ele mesmo. Porque o coração dele já era endurecido. Porque anteriormente ele que endureceu o coração. Já era endurecido. Mesmo diante do sofrimento das pragas, tem gente aí que passa isso, passa aquilo, e não sei o que, não sei o que, e daqui a pouco ele não está nem aí. Aí ele, daqui a pouco, ele está pensando que ele está vivendo, eu estou vivendo. Mas um dos maiores juízos de Deus, que Deus pode, é Deus, fala para o teu irmão assim, é Deus. Ah, mas Deus não é amor, mas é fogo consumidor. Está na Bíblia. O juízo de Deus vai se manifestar, irmãos. Ou não vai? Ou tu pensa que vai ficar assim mesmo? Ele vai, primeiro princípio antes da volta de Cristo, ele vai querer endireitar a igreja, que é a noiva dele. A Bíblia fala sem mancha, sem pecado, adornada. Não é adornada a igreja com luxo, com ouro, igual faz aí, não. Cadeira para não machucar o bumbum. Oh, desculpe, falei um palavrão aqui, desculpe. Quando senta, não é nada disso não, irmão. Porque muçulmano não tem nosso Deus e fica no chão, no tapete. E os crentes têm que ter o luxo para eles. Porque se não tiver o ar-condicionado, uma cadeirinha, o crente reclama. Ah, para com isso. Está na hora de crescer. Você pode pregar o evangelho até em cima de uma árvore. Fazer um grupinho aqui na rua, numa árvore, e fazer o culto ali. Para com isso. Inclusive a escola bíblica dominical começou assim. Para com isso. Esses templos luxuosos aí, Deus vai derrumar tudo. Lembra lá quando eles entravam num templo, ficavam adorando o templo, Jesus falou, pedra sobre pedra, vai cair tudo. Porque eles adoravam também, um discípulo entrava naqueles templos lá, ficava adorando os templos, que coisa linda. Você já passou por alguns, tu falou coisa linda. Eu entro, piso, eu posso ir no melhor. No mais bonito, para mim eu estou vendo aquilo como nada. Eu com toda seriedade, irmão. Eu posso entrar, ver o mais luxuoso, para mim aquilo é nada. Nada de beleza e tudo fica me atraindo, não. Para mim é nada. Até porque a Bíblia fala que Jesus, ele não tinha beleza nenhuma. Essas coisas atraem até os crentes, né, irmão? Eu fui em uma dessas aí lá no centro da cidade uma vez, que minha sobrinha fazia parte. Meu Deus, quando eu entrei, eu não sou daqui não, eu não posso entrar nesse lugar não. Eu pensava até que era da época de Nabucodonosor, o negócio. Aí na hora de orar, um lugarzinho assim para a gente se ajoelhar. Que legal. Tudo fofinho. Eu me senti tão bem ali. Eu me senti tão bem, um negocinho assim para se ajoelhar, para não machucar o joelho, né, cara? É. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei assim, isso aqui, ó, é esta aqui. Eu não vou falar denominação não, mas já vou finalizar aqui. Eu falei assim, esta igreja que eu estou aqui, aquela mais à frente da Candelária, são iguais. Só não tinha mais. Porque até a aparência dela é igual. Ah, irmãos. Aí ia dar os assentos em primeiro lugar, e a Bíblia fala sobre, quando chega aqueles homens todos luxuosos lá, os primeiros lugares, os assentos são deles. E a Bíblia fala sobre isso. Ou não é, irmãos? A Bíblia fala sobre isso, a gente precisa aprender a Bíblia, né, irmão? Aí está a raça de víbora, quando Jesus falar para aqueles fariseus lá, raça de víboras.
Vós quase um mosquito engolis um camelo. João Batista, se João Batista estivesse nessa época, eu ia matar ele antes do tempo. Se João Batista estivesse nessa época, eu ia matar, porque você não pode falar mais nada. Como é que João Batista ia viver nesse tempo? Como é que ele ia viver, irmãos? Que na época ele falava: raça de víbora, vós são como sepulcro caiado, hein? Já foi no cemitério, já viu lá o sepulcro caiado, todo bonitinho por fora. Tem gente que paga até todo ano para passar a cal lá, bonitinho, fica tudo mais. Abre aquilo para tu ver, ossos podres. Era isso que João Batista estava falando dos fariseus. E ele estava nos templos. Eles estavam dentro dos templos luxuosos. Tem gente aí que gasta 10 milhões para fazer um templo. É porque o dinheiro não é dele, né? Porque se fosse dele não gastava não, irmão. Duvida que o dinheiro é dele, eu duvido. Pelo amor de Deus, irmão, para que isso, irmãos? Para que isso, irmãos? Então nós estamos, as coisas, ó, irmão, perdeu o controle. Fala para o teu irmão: perderam o controle. Perderam o controle. Mas olha aqui, ó, mas olha para cá que eu vou finalizar aqui. Mas Deus não perdeu o controle. Não perdeu. Na hora certa, lado direito, lado esquerdo. Senhor, mas eu preguei em teu nome. Senhor, mas eu curei em teu nome. Você fez tudo isso para o teu deleite, teu bem-estar. Você usou o meu nome apenas, mas não fez para mim. Você não fez isso para mim. Fez para o teu bem-estar e da tua família. Para o melhor para você e para a tua família. Vinde bendito do meu Pai. Entrai agora para aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Meu irmão, vamos parar com esse negócio, sabe? Isso atrai o povo todo aí, isso é brincadeira. Tu vê na televisão, os caras dão tudo. Quando chega na igreja pequena, que tu faz uma campanha para uma coisinha simples, de 10, 15, 20 reais, um sufoco a beça para a pessoa dar. Aí quando sai daqui, vai ali e compra uma Coca-Cola de 15 reais. Ah, dá um tempo, tem alguma coisa errada aí, meu irmão? Ou não tem coisa errada? Pelo amor de Deus. O cara compra um remédio de R$1.000, se estiver morrendo, que tem medo de morrer. É o crente que tem medo de morrer. Mas ele não dá R$100 de oferta, mas dá 1.000 por remédio. Pô, desculpa. Vamos mudar, tá na hora de parar com isso aí, irmãos. Ou você ama a obra de Deus, você entende, ou você não entende. Agora não deixa essas coisas que estão acontecendo aí mudar o seu princípio e o teu pensamento bíblico, não. Porque isso aí, os demônios se manifestando em tudo esse ensinamento para afastar os bons princípios, o que é correto da Bíblia, na tua mente. Aí você entra lá, fica lendo, fica vendo esses caras falar e tu fala e não sei o que, aí vai contra. Aí você acaba martelando a tua mente fica martelando, um fala daqui, outro fala dali, vem um erudito daqui, o outro querendo ser melhor do que o outro querendo ser mais sábio do que o outro, entender a Bíblia melhor, interpreta melhor e não sei o que, e faz uma confusão, meu irmão, dividindo o próprio reino, e Satanás fazendo assim. Dividindo o próprio reino, porque um reino dividido perde a força para lutar contra Satanás. Isso tudo é propósito do diabo, rapaz. Mas vem para cá, porque se eu continuar falando isso aqui eu vou passar mal. Então, finalizando aqui, um dos maiores juízos, só para repetir, de Deus, que Deus pode derramar sobre homens, é quando simplesmente retira deles qualquer aspecto restante de sua graça. E faz o quê? E os entrega totalmente a si mesmo, como fez com Faraó. Era isso que endureceu o coração. Finalizando aqui, homens nessa condição trilham um caminho destrutivo para a sua própria condenação. Quem cria o caminho destrutivo para a sua própria condenação são estes tipos de homens. Olha a destruição de Faraó. Verdade, irmão? Agora olha Nabucodonosor. Por que Deus endureceu o coração de Faraó então? Finalizando. Por toda essa situação. Porque toda essa situação fazia parte, agora que eu quero que tu se prenda para finalizar,
essa conclusão aqui desse estudo. Por que Deus endureceu o coração então do faraó? Porque toda essa situação fazia parte de quê? De um plano de Deus. Diga para o teu irmão assim, um plano de Deus. Tá? Onde explica isso, pastor? Êxodo, ao plano de Deus. Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10. Vamos ver 1 e 2. Depois disse o Senhor a Moisés: entra Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio dele, e para que conte aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou, todo mundo, irmão, que eu sou o Senhor. Então havia um plano de Deus para que todos soubessem que existia o único Deus, o Senhor. Deus chega nesse mundo, ele joga as pragas, joga tudo isso, porque a humanidade está precisando entender que só existe um Criador, só existe um Deus. Amém, irmão? Então mesmo quando os maus são deixados por Deus à mercê de seus próprios corações malignos, eles não conseguirão frustrar o plano de Deus. Não adianta, não, porque era crente, está no mundo. Porque, e aí? O plano de Deus não vai ser frustrado por causa dele, não. Não vou mais ser crente, que o fulano era crente, pregava, estava no mundo agora. Você vai deixar o plano de Deus ser frustrado na tua vida por causa disso? O seu coração não pode estar nele. Ainda bem que tem gente aqui, o coração dele não estava no pastor. Eu vou sair porque o pastor saiu. Saíram sem o pastor sair. Ainda bem que ele não estava em mim. Meu coração sempre esteve no Senhor. Eu nunca segui homem nenhum. Eu admirar é uma coisa. A palavra admiração é uma. Tá, irmãos? É totalmente diferente. Admirar. Mas eu nunca deixei o evangelho, nunca saí de igreja por causa disso, por causa de fulano, porque o fulano fez isso, tudo. Isso é historinha para boi dormir. Era mais fácil falar igual Davi: eu pequei contra ti, Senhor. Então o cara já está no erro mesmo, ele quer o desejo do coração dele. E aí ele fica jogando essas coisinhas para tentar dar uma desculpa, que o coração dele já está pedindo outra coisa. Não vai atrás disso não. Adão falou: a mulher que tu me deste. Davi falou: eu pequei. Aí foi o homem segundo o coração de Deus. Davi, que Deus fez com Adão, que Deus fez com o maior carinho, o maior cuidado. Tudo ele falou assim: haja e ouve. Quando chega o homem, ele prepara tudo legal e tudo. E aí ele não foi o homem segundo o coração de Deus. Adão não foi o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi, sabe por quê? Arrependimento. O que esses pessoal que estão fora aí, que ficam falando besteira, o que falta neles, desculpe, seja marido, ou esposa, ou filho, quem for. Se fossem meus filhos, a mesma coisa eu falaria. O que eles estão precisando é voltar para Jesus. O que eles estão precisando é se arrepender, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Porque esse dia chegará. Verdade é essa. Então, quando Deus permite isso, e agora eu quero concretizar aí essa aula, tá? Conforme Moisés, é mesmo quando os maus são deixados por Deus à mercê de seus próprios corações malignos, eles não conseguirão frustrar o plano de Deus. Antes eles receberão em si mesmo a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Como punição, assim a justiça de Deus como punição, assim como ocorreu com o faraó. Por quê? Ó, já acabou aqui. Os planos de Deus nunca poderão ser frustrados por qualquer coração humano. Jamais poderá ser frustrado. Agora, mesmo que os corações humanos estejam o coração endurecido, nesse mundo
nunca poderia ir contra a totalidade do plano de Deus. Então, se você não entendia direito o que era endurecer o coração, Deus endureceu o coração de Faraó, eu espero que você tenha aprendido aqui nesta manhã e que esta aula possa ter sido de grande proveito para a tua vida, para o do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vai ter algum louvor antes de finalizar aqui? Vamos cantar, vamos adorar? Amém, queridos? Aleluia. Os aspectos da graça de Deus são maravilhosos, meu irmão. A soberania de Deus na salvação é algo que me fascina realmente. Saber que nós temos um Deus soberano e que nada foge das rédeas de suas mãos é o que deveria nos motivar a cada vez mais seguir na direção desse Deus. Viver uma vida de adoração, em espírito e em verdade. Dizer para Ele, ó, hoje eu estou aqui, Senhor, não é pelos meus méritos, não é porque eu sou bom, porque o Senhor, porque eu fiz alguma coisa que o atraísse para mim, não. É realmente por causa da Tua graça. É porque o Teu favor imerecido veio até mim. E eu não fiz nada para merecer isso. Foi somente o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, que viu um pecador como eu, totalmente disperso da Tua presença, e decidiu me amar, decidiu nos amar. E nós estamos aqui nessa manhã, não é por causa de nós, é por causa dele. É tudo por causa dele. Por causa disso, nosso coração se move a dizer, ah, Senhor, em espírito e em verdade, eu só tenho a te adorar, a exaltar o teu nome. É tudo que eu quero para minha vida. Pelo que o Senhor já fez por mim, eu entrego a minha vida a ti, para te adorar, Senhor Jesus. Foi que eu nasci para isso. Eu nasci para entregar meu coração a ti. E eu quero te convidar nessa manhã a terminarmos esse momento tão lindo, essa palavra tão maravilhosa, dizendo isso, em espírito e em verdade. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Espírito
E Senhor, te entregamos nosso viver. Ó Rei dos Reis e Senhor, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te para isso, Senhor. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para terminarmos, irmãos, pra te adorar, ó Rei. Eu nasci. Foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar entre os atos, Senhor. Atos do Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o nosso prazer seja sempre viver, adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém, queridos? Oportunidade para você agora pegar o seu envelope, trazer a tua oferta, seu dízimo, abençoar a casa do Senhor. E à noite, se assim for a vontade de Deus, estaremos aqui às 19 horas com o culto de celebração ao Senhor. Amém, querido? Chega aqui um bocadinho mais cedo para se preparar, para adorar, para exaltar, para estarmos preparados para exaltar esse Deus poderoso. A gente não vem aqui no domingo para ficar pedindo, não. A gente vem para gratidão e celebração. Agradecer a Deus e celebrá-lo por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Amém, amados? Glória a Deus. Uma manhã muito abençoada. Amém, queridos? Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos orar, querido? Senhor, meu Deus, obrigado por esta manhã. Pouquinho que a gente pode dar ao Senhor pela semana que Ele nos deu. Hoje é o primeiro dia da semana, é o início de uma nova etapa. Então nós estamos aqui para agradecer pelo dia, pelos 6 dias que o Senhor deu para o teu povo trabalhar, lutar. E um dia o Senhor separou para que pudéssemos estar na tua casa. E que esse prazer possa voltar para o povo de Deus novamente. Aquele prazer de estar na tua casa, de honrar o dia que o Senhor separou para te adorar. Que volte esse desejo para a igreja, que volte esse desejo para os crentes. Desperta enquanto há tempo, porque a tua palavra diz: virás como ladrão, desapercebido o povo estará. E assim como no dia de Noé, casavam-se, bebiam, estava desapercebido, veio o dilúvio e tragar a todos, assim será também na volta do Filho do Homem.
diz a tua palavra. Oh meu Deus, desperta a tua noiva, livra das heresias, das inverdades, meu Deus, dos ensinamentos errôneos da tua palavra. Livra, Pai. Evangelho também é sofrimento. Os discípulos sofreram por causa do Senhor. O Senhor morreu na cruz por eles, mas eles morreram por causa do Senhor também. Oh meu Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, por aqueles que estão nos assistindo agora. Cuida de cada um deles. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Toca agora também na diaconisa Leila. Oh meu Deus, nessa dor agora, repreenda em nome do Senhor Jesus. O Deus poderoso entra com providência agora. Leva-nos guardado por ti. Livra de todo o mal, das brigas nos lares, do inimigo que tenta trabalhar nesse dia para destruir as famílias. Amarra cada um deles agora em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E os salvos eleitos do Senhor, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Você que está nos assistindo agora, Deus te abençoe. Um almoço abençoado, 19 horas voltaremos, se assim for a vontade de Deus, com culto de celebração ao Senhor. Graça e paz.